Quero voar nas asas do vento. Quero soltar o meu pensamento e seguir. Olá, aqui é Murilo Altafini, sou cantor e compositor, estudioso de meditação, autoconhecimento e espiritualidade desde os meus 14 anos, autor dessa música aí que você acabou de ouvir e também autor do podcast Medite Bem e também da comunidade e curso online do Medite Bem. E hoje o episódio tem o tema Perfeccionistas e suas angústias. Você se considera uma pessoa perfeccionista? Você já viu alguma pessoa assim? Aquela pessoa que em tudo quer ser o melhor? Isso pode até ser bom ouvir de uma boa intenção, mas passando dos limites fica angustiante. A pessoa não consegue entregar os trabalhos nos prazos, porque sempre acha que pode melhorar. Não consegue admitir quando outras pessoas fazem um bom trabalho sem a sua ajuda. Se alguém vai cozinhar na sua frente, pronto. Ela já tem que falar cada detalhe do que tem que fazer, porque só ela sabe o que é o certo. Esses são alguns traços do perfeccionismo, e admito que tenho essa tendência, hoje bem mais suavizada. E perfeccionismo é definido como o estabelecimento de altos padrões de desempenho, que são acompanhados por avaliações muito críticas e por uma busca constante em evitar falhas e erros. E às vezes são acompanhados por uma prepotência de achar que só a pessoa, só ela mesma sabe todas as respostas e as respostas que ela sabe são sempre as melhores. O pior é que quem sofre mais com isso são eles. Perfeccionistas são pessoas que não lidam bem com a culpa por fazerem algo que consideram errado. Eu me lembro bem de uma menina super estudiosa na escola, lá no ensino médio, chorar em desespero por tirar 9,5 em uma matéria, sem ver que tinha tirado 10 em todas as outras, enquanto a maioria da sala estava comemorando o seu 6. Essas pessoas elegem modelos mentais super rígidos de viver. Elas só conhecem 2 palavras, certo e errado. São bitolados, mente fechada, orgulhosos no seu ponto de vista. E justamente por isso, têm dificuldades de admitir o que eu acabei de falar. São bitolados, mente fechada, orgulhosos no seu ponto de vista, mas jamais admitiriam, a não ser que estejam num processo de autoconhecimento e busca de melhoria, né? Os perfeccionistas são sustentados por uma crença de que só serão amados se fizerem o certo. Pior, que só terão valor se fizerem o certo. E sofrem horrores por isso. E muitos deles vivem só para agradar, para provar que podem. Outra crença forte que alimentam é que não são bons o suficiente e tentam ser os melhores em tudo. Desde a infância brigam pelo melhor. O melhor brinquedo, o melhor passeio, querem ser os oradores da formatura, primeiro lugar no vestibular, o casamento perfeito, os filhos santificados, enfim, pagam caro e sofrem horrores, inclusive com muita ansiedade. E o que fazer então? Se um perfeccionista não fizer contato com o nível profundo de suas crenças, não conseguirá redirecionar suas habilidades. Essa é a cura. Compreender quais são essas crenças que sustentam um edifício de emoções de alta exigência e autocobrança, direcionadas por um doloroso orgulho. É necessário uma nova linguagem de programação neurolinguística, uma terapia de reconciliação e reenquadramento de percepção, para usar esse traço em favor de si mesmo. Os perfeccionistas são bons em muitas coisas, apenas o exagero é que lhes causa uma verdadeira dor. Alguns tratamentos que você pode aplicar ou sugerir para essas pessoas que sofrem do perfeccionismo. O primeiro deles é a humildade de reconhecer que não precisam fazer tudo sozinhos e que sozinho nem sempre é melhor e que às vezes é até pior fazer sozinho. Soltar e deixar os outros tentarem fazer as coisas sem ficar dando 1 milhão de dicas e conselhos. Então, primeira dica, primeiro tratamento seria ser mais humilde, reconhecer que não sabe tudo
que pode aprender com os outros e que muitas vezes é somando com o outro que a gente vai conseguir alcançar o melhor e não o perfeito, né? Porque aí entra outra questão também do tratamento, é a pessoa notar que essa exigência de perfeição, ela não está ao nosso alcance. Nós não somos perfeitos, não existe essa perfeição. Existe sim acerto, existe melhoria, existem coisas muito boas, mas perfeição, não. Entender que é natural errar e é impossível passar pela vida sem escorregar em nenhuma casca de banana. Então, a pessoa perfeccionista que não admite errar, ela sofre quando ela erra, porque ela vai errar, não tem jeito, né? Ou então ela se coloca tanto sofrimento, tanta dor para não errar, que fica pior para a vida dela. Então, errar é natural. É impossível passar pela vida sem errar. A lição aqui é tentar ser mais leve e rir dos próprios erros. Não rir, mas se eu rir, a pessoa perfeccionista vai alegar assim, porque eu já aleguei assim. Ah, mas se eu rir, se eu levar assim é porque então eu tô sendo irresponsável, é porque eu não tô levando a sério uma coisa que é importante. Não, não é nada disso. Você vai escorregar, você vai levantar e vai seguir em frente, levando a sério, com responsabilidade. Acontece que você já errou, já tá de bunda no chão. Você já tá caído lá. Aí você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar chorando lá, se lamentando, né? Se autoflagelando? Não, vai levantar, vai dar risada, falar, nossa, tinha uma casca de banana aqui, eu não vi, eu caí, né? Nossa, que pena. E agora, o que eu faço? Bom, vamos varrer, vamos tirar isso daqui. Mas já foi. Não tem jeito, a gente vai deslizar. Isso é natural porque todos nós somos seres humanos. Nós ainda não somos 100% anjos, apesar de termos já angelitude dentro de nós, como forma luminosa, como forma da nossa consciência ser inspirada por ideias superiores, né? Você pode se assustar com a ideia de baixar o seu padrão, mas não é isso. É sim você saber quando parar. Saber quando está humanamente bom nas coisas que você faz. Se eu fosse esperar ficar perfeito esse podcast, ele não estaria no ar. Com tantos erros de português que eu tenho, erros de concordância, de plural e singular, que às vezes acontece, se eu for corrigir tudo, eu vou demorar um dia para gravar um episódio. Mas eu coloquei na minha cabeça que precisa ficar pronto. As minhas músicas nunca teriam sido lançadas, né? Já travei a minha vida por anos por conta disso também. E aí passei a usar o lema, que eu vou indicar aqui, que é o lema que feito é melhor que perfeito. Em vez de fazer o perfeito, procure fazer cada vez melhor. Então eu estou tentando ser mais atento aqui para não errar, para fazer cada vez melhor, talvez falar mais pausado, fazer menos ruído com a minha respiração, aprender a respirar correto, a gravar cada vez melhor, a compor cada vez melhor, mas não perfeito. E aí vem outra questão do perfeccionista. Ele se compara demais com o resultado dos outros. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros. A gente fala isso meio artístico, meio musical, né? Porque você não vê os bastidores, né? As 20 horas que a pessoa passou nos bastidores para preparar o show de 1 hora. Você só vê a 1 hora e você fala, nossa, ela é incrível. Mas e as 20 horas? E aí você vê as suas 20 horas e você fala, nossa, eu não sou incrível. E aí você fica péssimo, você fica mal, aí você quer buscar uma perfeição para se igualar àquela pessoa e não vai se igualar àquela pessoa porque você não viu os bastidores dela. E talvez você nem precise se igualar a ela para ser tão incrível quanto, né? Então, se permita ser imperfeito e rebelde com alguma coisa simples também. Se permita ser um pouco ridículo, porque essas pessoas mais perfeccionistas são pessoas muito rígidas, né? Consigo mesma. E às vezes isso reflete na relação que ela tem com as outras pessoas também, né? Então, se permita ser um pouco rebelde, imperfeito com alguma coisa simples, sabe? Por exemplo, o meu único ato de rebeldia é eu não arrumar a cama. O resto das coisas eu sou tão organizado que chega a ser, às vezes, ruim no sentido dessa autocobrança, mas é bom no sentido de resultado, porque a gente consegue resultados que, às vezes, a média das pessoas não consegue, justamente porque nós nos cobramos um pouco a mais do que elas, né? O nosso padrão é um pouco elevado. Porém, não deixe esse padrão elevado se tornar sua prisão. Por isso, também se sinta livre e se permita ser um pouco ridículo de deixar algumas coisas de lado. Isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de leveza na vida, né? É difícil para o perfeccionista
fazer uma pequena coisa desarrumada, porque ele quer fazer tudo perfeito, né? Não é só uma coisa ou outra, né? Então, não existe ninguém perfeito como você acha que eles são, né? Não fica se comparando. Deixa as suas coisas acontecerem e deixa alguma coisa ou outra desarrumada para trás para você perceber que você é ser humano também, né? Peça opinião para pessoas sinceras, amigas e amorosas. Porque por querer fazer sozinho, muitas vezes, né? Por perfeccionismo, a gente não quer lidar com a opinião dos outros, que às vezes pode ser uma crítica para aquilo que a gente acha que tá bom, ou porque a gente não quer realmente saber que tá ruim. E a gente acaba fazendo sozinho porque acha que os outros não têm como contribuir com a nossa capacidade, porque a nossa capacidade é sempre a melhor, né? Só que aí a gente perde a noção do que já tá bom e fica se matando numa coisa que já tá excelente. E quando você mostra para 2, 3 pessoas que são amigos, que são sinceros, a gente começa a pôr os pés no chão e perceber que já tá excelente. Então pega aquele seu projeto e pergunta, olha, você acha que tá bom? E a pessoa vai falar, eu achei isso, aquilo, achei que isso aqui tá bom, isso aqui tá mais ou menos, esse aqui tá ruim. Aí você vai analisar, aí você ouve o outro fala igual, o outro fala um pouquinho diferente, e você considera, vê o que precisa mudar mesmo, ou vê que já tá perfeito, entre aspas, vê que já tá pronto. A pessoa vai falar que tá bom e você vai falar, mas não tá, falta mais... Tá bom, se a maioria falou que tá bom, mas o padrão dela é baixo. O padrão dela é baixo, o seu é alto, então você tenta equilibrar as duas coisas, mas não fica só no seu, né? Aprenda a ouvir essas críticas, mesmo que a princípio você não concorde com elas. Não diga nada, não precisa ficar se justificando, sabe? Não, mas é que eu... Não. Tá, legal, entendi seu ponto de vista, eu vou rever aqui. Pode deixar, vou ver. Aí depois mesmo que você considerar que não valeu a pena, tá bom, você desconsidera a opinião da pessoa. Ou você pode até chegar na conclusão que realmente vale a pena, e eu te digo que vale sim. Nós só somos seres humanos e crescemos como sociedade porque nós contribuímos uns com os outros. Então saiba para quem perguntar. É lógico, não pergunte só para quem vai elogiar e às vezes não vai ser sincero. Pergunte também para quem tem condições de avaliar o material, né? Se eu for fazer uma música, eu tenho que perguntar para um músico a opinião dele e não só para o público em geral, como eu também faço. Outra dica é, trabalhe com prazos. Porque às vezes a gente se perde demais em busca de um ideal e já poderia estar com um real muito bom. Só que a gente não tem um prazo para entregar, então a gente vai fazendo. Então, coloque prazos. Olha, eu preciso terminar tal dia. Eu tenho 20 dias para acabar essa música. Eu tenho 20 dias para acabar esse projeto. Eu tenho que acabar esse trabalho em 5 dias. Eu tenho que acabar isso aqui, essa tarefa aqui, em 1 hora. E coloque essa meta e você vai fazer. Mesmo que tudo vai ficar imperfeito do seu ponto de vista. Porque como o seu padrão é muito alto, você pode ter certeza que o imperfeito perto do que você considera bom ainda é acima da média. Então use esses prazos a seu favor para que você entregue os resultados. Não procrastine, entregue. E pratique a aceitação. Porque aquilo que você considera defeito, muitas vezes é o que te torna único. É o que marca a sua personalidade no que você faz. Puxa, mas como assim, Murilo? Isso não é possível. Não. Quando a gente tem um defeito é ruim e ele não marca nada, ele não me torna único, ele não serve pra nada. Vou te dizer como não. Você já viu um cantor rouco? Você não percebe que aquilo é um defeito se fosse uma voz natural? Uma voz, às vezes, dependendo para uma propaganda, não serviria? É um defeito. Mas não, é uma característica. Já viu cantor que falha a voz em algum momento que canta? Você já viu cantor com língua presa e que faz sucesso? Pois é, o Cazuza. O Cazuza, um grande sucesso nacional de língua presa. Aquilo que poderia ser um defeito e que por esse motivo muita gente não gostaria dele, também é um dos motivos que faz ele ser único, que faz ele ser especial, que faz ele ser corajoso e que faz muita gente amar ele da mesma maneira. E quem amar o Cazuza com a língua presa é porque ama de verdade. E não faz questão desse detalhe. Então, o perfeccionista, aquilo que você considera defeito, muitas vezes são detalhes. São detalhes que te tornam único, são detalhes que te tornam especial. Certo? Eu espero que todas essas dicas tenham ajudado. Reveja essas dicas. Faça as pazes com a sua perfeição, com o seu perfeccionismo, melhor dizendo. Medite bem nisso tudo. E vai lá, me segue no Instagram, fala o que você achou. O Murilo Altafini é o nome do meu Instagram. Também entra no grupo do WhatsApp do Medite Bem, tá aqui na descrição. E lá a gente vai também poder conversar. Fique em paz e a gente se vê no próximo episódio, tá bom?
Tchau, tchau. Vencer os quebrantos e sonhar. Quero um rio de águas tranquilas, sentir a força do sol matinal, abrir os braços ao sopro da brisa. Quero da vida o suor e o sal. Quero escutar passarinhos cantando, sentir o beijo da nova estação. E se perguntarem aonde eu vou e quando, responderei: sigo o meu coração.